E nós vamos começar um assunto novo aqui na página 107. O nome desse assunto é capítulo 6, medindo o tempo. Olha só, a gente vai falar muito sobre o tempo agora e a gente vai descobrir o que é que representa o tempo, o que é que mostra o tempo pra gente. Olha só, a hora. Nos relógios digitais, o símbolo de 2 pontos separa as horas dos minutos. O número à esquerda dos 2 pontos indica a hora e o número à direita indica os minutos. Olha só, que horas o relógio a seguir está marcando? É fácil para vocês, né? Olha só, desse ladinho são as horas e desse ladinho aqui são os minutos. Esquerda as horas, direita minutos, tá certo? E aí você vai anotar aqui que horas está marcando nesse relógio digital. Relógio digital é esse que aparece os números. E o relógio de ponteiro é aquele relógio que fica na parede. Geralmente ele fica na parede ou então no braço também, né? No braço pode ter o digital, que aparece os números assim, e pode ter também os ponteirinhos, né? Que ficam rodando na frente do relógio, certo? Agora, observe o relógio abaixo e complete as informações a seguir. Olha o relógio aqui. Parece um rádio, né? Mas é um reloginho. A. O número à esquerda indica horas. B. O número à direita indica minutos. Você vai descobrir quem são as horas, quem são os minutos e colocar o numeral aqui. E aqui embaixo diz assim: C. Que horário esse relógio está marcando? Aí você vai botar aqui o nome da hora que esse relógio, o horário que esse relógio está marcando, certo? Muito legal, gente. Muito legal aprender as horas. As horas você vai precisar para o resto da sua vida. Você precisa saber as horas para ir para a escola, para saber a hora do almoço, a hora da janta, a hora da merenda, a hora de fazer a tarefa, a hora de acordar, a hora de dormir, a hora de que marcou uma consulta no médico, a hora de passear, a hora de assistir televisão. Então é muito importante vocês aprenderem isso, tá? E aqui diz assim, ó: a indicação das horas depende do período do dia que está sendo considerado antes ou depois das 12 horas ou meio-dia, tá bom? E aqui é um quadrinho que vocês vão fazer a leitura dele. E é bom ele ser aprendido na prática, certo? Observem os relógios que tem na casa de vocês, ou de um amiguinho, ou de alguma pessoa que mora com você. E aí você vai entendendo cada vez mais como é que funcionam as horas, tá? E aqui diz assim, ó: até as 12 horas, né? Que é a hora que a gente... mais ou menos a hora do almoço, né? Antes da hora do almoço, a gente fala assim, ó: 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Aqui ainda é de madrugada. 4 horas da manhã, 5 horas da manhã começa a clarear. 6 horas da manhã tá bem clarinho. 7 horas, que é a hora que a gente chega na escola. 8 horas, 9 horas, que é a hora do recreio, mais ou menos. 10 horas, 11 horas, a gente vai para casa, né? E aqui 12 horas ou meio-dia. Depois dos 12, a gente vem pra cá, ó. Depois das 12 horas, né? 13 horas ou 1 hora da tarde. A gente pode continuar contando depois do 12, né, ó. 13, 14, 15, 16 até 24 horas. Ou a gente pode voltar para o 1. Só que em vez de ser 1 hora da manhã, a gente vai para 1 hora da tarde, ó. Pode ser duas formas da gente falar quando é de tarde. 13 horas ou 1 hora da tarde, 14 horas ou 2 horas da tarde, 15 horas ou 3 horas da tarde, 16 horas ou 4 horas da tarde, 17 horas ou 5 horas da tarde, 18 horas ou 6 horas da tarde, 19 horas ou 7 horas da noite. Ah, já ficou noite, ó. Até 6 horas é da tarde. Depois das 6 horas, quando dá 7 horas, já é da noite, né? Porque já ficou escuro. 20 horas ou 8 horas da noite, 21 horas ou 9 horas da noite, 22 horas ou 10 horas da noite, 23 horas ou 11 horas da noite,
E quando chega lá na meia-noite, né? A gente pode chamar 24 horas ou meia-noite, certo? Esse quadrinho, vocês, com o passar do tempo, vocês vão aprendendo ele, tá certo? E aqui diz assim, atividades. Que horas são? Que horas são no relógio, nesse relógio? Você vai botar aqui. E nesse reloginho da letrinha B, aqui, ó. Na letrinha C, aqui. Na letrinha D, aqui, certo? E para terminar, temos essa pequena produção na página 109. Questão 2. Descreva a seguir o que acontece em cada cena abaixo, indicando sempre o que é possível, as horas dos acontecimentos. Olha só, você vai fazer uma descrição, você vai descrever, você vai falar como é que tá acontecendo. Agora, nessa figura, ó. 2 horas da tarde, o que tá acontecendo? Ó, 14 horas, são 2 horas da tarde, né? E aqui, às 15 horas. Aí você vai anotando tudo aqui embaixo, ó. 16 horas. 18 horas. E às 20 horas. Aí você vai descrever. Ah, às 14 horas, a mamãe... Vou começar, ó. Às 14 horas, a mamãe chamou o seu filho para passear. Então, eles foram, às 15 horas, eles... Aí você continua. Depois você continua contando o que aconteceu aqui, aqui, aqui e aqui, certo? E aí você anota aqui. 3. Observe as atividades de Sérgio e responda as questões a seguir. Ele chegou, tá brincando, e aqui ele está se despedindo, certo? Agora a gente vai ver. E responder as perguntas de acordo com as horas, tá? A que horas Sérgio chegou na casa do pai? Você coloca aqui. B. A que horas ele foi embora? Coloca aqui. C. Quantas horas Sérgio ficou na casa do pai dele? Você coloca aqui. Aqui diz assim. 4. Observe os relógios representados a seguir e responda as questões. Nicole acordou às... E Bernardo acordou às... Não vou falar o nome da hora para vocês irem aprendendo como é que vê as horas, que lê as horas, certo? A. Quem acordou mais cedo? A Nicole ou Bernardo? Você vai escrever o nome aqui. B. Quantas horas mais cedo? Mais cedo quantas horas? Um acordou antes, mas antes quanto tempo? Quanto foi esse antes, certo? C. A que hora você costuma acordar todos os dias? Aqui já é você, ó. A hora que você acorda. 5. Qual atividade você mais gosta de fazer durante o dia? Complete um relógio para indicar as horas, que horas você começa essa atividade e o outro relógio para indicar a hora que você termina, tá certo? Que ela termina. Então, vamos lá. Eu gosto de jogar bola. Ah, certo. Que horas você começa a jogar? Que horas você termina? Certo? Tem que ser a atividade que você mais gosta.